Olá, aluno, vamos para a nossa sexta aula do curso de interpretação da norma NBR ISO 17025, norma de comprovação de competência de laboratório, tá? Então, o item que a gente parou foi o item 6.5 relacionado à rastreabilidade metrológica. E o que é que o requisito, o que é que a norma fala com relação a isso? Então, vamos lá, vamos ver o texto que está na norma. Vejam aí do lado. O laboratório deve estabelecer e manter a rastreabilidade de metrológica dos seus resultados de medição, por meio de uma cadeia ininterrupta e documentada de calibrações, cada um contribuindo para a incerteza de medição, relacionando-se a uma referência apropriada. Então, basicamente, quando a norma traz esse item, ele está se referindo ao padrão metrológico que foi utilizado para que a calibração fosse realizada. Tá? Quando a gente está falando de laboratório de calibração, a gente está falando de atividade fim. Quando a gente está falando de laboratório de ensaio, a gente está falando dos equipamentos que foram utilizados para a realização da análise. Então, essa rastreabilidade, de alguma forma, ela tem que linkar a execução, inicialmente, com o equipamento que foi utilizado para aquele ensaio. Então, digamos que você fez um ensaio que você usou um cromatógrafo. Aí você vai ter que referenciar qual foi o cromatógrafo para que você possa fazer o link que foi utilizado para aquele ensaio de determinado equipamento. Em laboratório de calibração, os padrões rastreáveis a nível RBC, a nível da Rede Brasileira de Calibração, ou de laboratório acreditado e competente, laboratório que atenda os requisitos da NBR ISO 17025. Então, eu vou fazer um histórico interno. Eu consigo puxar desde o ensaio até o equipamento, o certificado daquele equipamento, para ter a comprovação de que ele estava calibrado, atendendo a um padrão rastreável no momento daquela análise. Então, é uma rastreabilidade, como ele fala, uma cadeia ininterrupta. Também é notório e é necessário que as incertezas elas sejam somadas. E é essa cadeia que vai garantir que essa incerteza foi considerada no resultado. O que eu estou querendo dizer? Se você precisa de 3 ou 4 equipamentos para monitorar o ambiente, um para executar o serviço, etc. e tal, para fazer aquela calibração, então eu devo considerar todas as incertezas, a soma das incertezas. Certo? Então, isso eu garanti essa rastreabilidade. Enquanto eu não alcançar um padrão da Rede Brasileira de Calibração, da RBC, eu não garanto essa continuidade, essa rastreabilidade metrológica, porque a RBC, a Rede Brasileira de Calibração, é o nosso padrão, é o nosso substituto de referência, digamos assim. É ele que detém os padrões que foram comparados com os padrões mundiais. Tá? Então, é necessário que você consiga garantir essa rastreabilidade. Aldenice, como é que eu consigo isso? Você pode ter pego o seu padrão e ter mandado calibrar em um determinado laboratório de calibração. Só que esse laboratório de calibração ele não é 17025, ele não é atestado. Tá? Se ele não for atestado, eu vou precisar que os padrões desse laboratório tenham sido verificados ou calibrados por um laboratório atestado 17025. Tá? Então eu preciso concluir essa história aí. Então o que é que eu faço? Eu vou ter que manter o certificado do meu equipamento e também dos padrões RBCs até eu alcançar um laboratório certificado ou acreditado. Tá? Para uma instituição que realiza esse tipo de acreditação. Então, esse histórico e esses registros que comprovam esse histórico de certidão metrológica, eles devem ser mantidos, eles devem ser guardados pela organização. Por isso, coloquei uma pastinha aqui do lado, para que você armazene o histórico de cada equipamento. Tá? Lembrando que, se você verifica um equipamento internamente, você vai verificar baseado também num padrão interno. Esse padrão baseado no padrão que foi calibrado externo, e o padrão externo vai alcançar a RBC, a Rede Brasileira de Calibração. Certo? Bom.
O item 6.5.2 ele fala de rastreabilidade dos resultados. Então, o que ele diz lá? Vamos lá. O laboratório deve assegurar que os resultados de medição sejam rastreáveis ao Sistema Internacional de Unidades, ou seja, ao SI. Esse Sistema Internacional de Unidades, gente, eu estou deixando aqui para melhorar e aumentar o aprendizado de vocês um link na descrição desse vídeo que dá acesso ao SI, uma brochura, um material que foi feito pelo Inmetro, que é uma tradução do Sistema Internacional de Unidades. Então, eu vou deixar no link, é um arquivo em PDF, e para complementar esses estudos, convém que vocês baixem e que vocês, quando tiverem um tempinho, deem uma lida. O material é bem grande, é bem volumoso, mas é interessante porque gera bastante conhecimento para vocês, tá? Então eu vou deixar o link na descrição desse vídeo, vocês vão clicar, aí vocês vai dar acesso direto ao site do Inmetro. Aí vocês vão lá e vão baixar em PDF o SI e vão dar uma lida para se aprimorar no que significa esse Sistema Internacional de Unidades e como é que essas unidades são representadas lá, porque isso é fundamental, tá? Mas como é que eu garanto, então, segundo a norma, né, o resultado, ou seja, da medição sendo rastreável com o SI? Primeiro, calibração por laboratório competente. Aí a nota complementa, ou seja, o laboratório que atende a 17025 é um laboratório competente, tá? Aquele que é acreditado, que recebe o selinho. Segundo, material de referência certificado, ou seja, o material que ele usa, ele de alguma forma está certificado por um laboratório competente, tá? Ou, na verdade, seria um material, ele confeccionou o material de referência. Então você tem aí o material referência referente segundo a NBR 17043. Então tem uma norma específica para isso. Tem um sistema de gestão alavancado com diretrizes específicos para a elaboração desses padrões de referência, tá? E por último, realização direta do SI por comparação, que é o que vocês vão verificar lá. E no caso aí, ó, a nota 3, ele fala do SI Brochure, que é a tradução do Inmetro no que tange ao Sistema Internacional de Unidades. Então, vai ficar como complemento aí desse item que vocês façam a leitura desse material, tá? Para que vocês complementem o conteúdo dessa aula. Acho que essa leitura vai levar em torno de uns 30 a 40 minutos, tá? E isso vai servir como complemento da nossa carga horária total. O requisito 653 de rastreabilidade, ele cita que o que fazer quando a rastreabilidade ela for impossível, ou seja, não tiver como você fazer esse histórico, garantir isso. Isso é possível devido, por exemplo, a uma impossibilidade técnica, tá? Eu posso haver um tipo de medição que não tenha como eu garantir esse tipo de rastreabilidade. Então, ele cita duas formas, duas referências de como você fazer isso. Então, olha aqui no slide do lado, ó. Voltando, né? Quando a rastreabilidade ao SI for tecnicamente impossível, o laboratório deve demonstrar rastreabilidade a uma referência apropriada. Aí, que tipo de referência apropriada? Aí, primeiro aí, ó, valores certificados das referências. Não tem os laboratórios que atendem a 17042 que eu falei antes, eles podem, seguindo a norma, criar um padrão de referência. Então esse padrão de referência ele pode ser utilizado, tá? Isso é uma forma. A outra são resultados das medições de referência, ou seja, dependendo do resultado da medição que você está realizando, eu posso validar o método, eu posso validar a utilização do equipamento. Agora, detalhe, é necessário que haja uma comprovação, tá? Que pode vir de um teste comparativo com outro laboratório, seja lá o que for. Mas eu preciso comprovar, no caso, o resultado da inspeção. Fazendo isso voltando a dizer, isso para o caso onde você não consiga de forma nenhuma realizar uma comparação, tá? É impossível fazer isso no SI hoje. Então, se assim for,
você vai precisar realmente de um método. Aldemir, isso é comum? Não, isso é raro acontecer, mas pode acontecer, tá? Eu já vi algumas situações, por exemplo, onde lasers que identificavam pontos escuros na indústria de alimentos, que eles precisavam passar por uma aferição para garantir uma determinada medida, senão ele não visualizava o ponto escuro. E quando ele identificava, ele segregava parte do material, porque esse material era considerado reprovado. Então, nesse caso, eles não tinham como referência, não existia como ele comparar no SI, uma forma de fazer uma calibração ou verificação daquele tipo de instrumento. Então, esse seria o caso, tá, de uma exceção para essa situação que ele está dizendo aqui, certo? Vamos tratar agora de fornecedores, tá? Item 6.6, produtos e serviços providos externamente. Quando a norma cita, ela está se referindo aos fornecedores críticos. E o que são fornecedores críticos? São aqueles que podem impactar no resultado da sua análise. Então, a gente está se referindo aqui a fornecedores de reagente, fornecedores de equipamento, serviços terceirizados, serviços de ensaio de laboratório. Então, veja lá o que a norma fala. O laboratório somente pode utilizar produtos e serviços adequados visando não afetar as atividades do laboratório. Então, produtos e serviços adequados. Aí, aqui eu trouxe uma lista desses serviços, por exemplo. Serviços, né? Insumos de execução direta ou de apoio. Tá? A gente falou, insumo, a gente falou de reagente. No caso, ácido, bases, fenolftaleína, né? Indicadores, seja lá o que for. Padrões e equipamento, padrões, os padrões de medição que você usa, equipamentos de medição, fornecedores de equipamentos de medição, tá? Vejam aí, equipamentos auxiliares, material de consumo, material de referência, e aí vai, a lista é grande, né? Ensaio de proficiência, tudo isso, todos os fornecedores que fornecem isso que está listado aí no 6.6.1, eles devem ser controlados. Esse controle, conforme referencia a própria ISO 9001, é um relacionamento que você tem com o seu fornecedor. Esse relacionamento, ele vai indicar, por exemplo, uma avaliação contínua. Esse fornecedor ele vai ser comunicado do resultado da avaliação. Sem um aperto de mão, está indo tudo bem, não está muito legal, a gente precisa resolver isso, aquilo. Até que você pode, inclusive, talvez, cancelar o fornecimento, cancelar o fornecedor, porque ele não está te atendendo. A norma entende que se você começar a ter um fornecedor que não atende aquilo que você precisa, existe uma chance muito grande de você gerar um resultado que não está de acordo com o que é necessário. Ou seja, um resultado falho, digamos assim. Tá? Então, é necessário haver esse controle. E esse controle permeia qualificação, permeia avaliação de desempenho e permeia inspeção de materiais e insumos no recebimento. Tá? Incluindo aí também inspeção do serviço após execução. Ou seja, monitoramento. A saída de um fornecedor é uma saída sua também. Tá? Então, é conveniente que você monitore. Por quê? Se ele erra, você também pode errar. Tá? O item 6.6.2 fala dos registros que devem ser mantidos. Tá? Então, primeiro, vejam aí. Definir, analisar e aprovar requisitos do laboratório para produtos e serviços providos externamente. Ou seja, tem que existir um procedimento, tá, relacionado ao recebimento de material, que pode ser uma especificação de material do recebimento. Ou seja, quais são os critérios que irão ser verificados para aprovar
um produto no recebimento, para aprovar um insumo, para aprovar um equipamento. Então, por exemplo, digamos que um fornecedor de reagente, ele envia o laudo junto com o reagente. Aí lá no laudo vai ter lá todos os critérios que ele analisou para poder aprovar o produto lá na fábrica. Aí tem lá impurezas. Aí tem lá dizendo que a impureza só pode estar em no máximo, sei lá, 2%. O seu critério tem que estar lá definido. Só será aceito se a impureza estiver com no máximo, sei lá, 2,5%, 3%. Porque na hora da comparação você vai reprovar o reagente, por exemplo, que não está atendendo aquele critério. Só vai ser aprovado na conferência do laudo aquele que atende a todos os critérios que você definiu para aprovação, certo? Então aqui está claro, definir, analisar e aprovar requisitos do laboratório para produtos e serviços providos externamente. Serviço de calibração, serviço de manutenção do equipamento. Qual é o critério que você vai utilizar para aprovar o serviço? Vai ser colocar o equipamento em funcionamento? Isso tem que estar definido num procedimento, ou como eu repeti, numa determinação de critérios. Mas tem gente que cria fichas técnicas para cada produto, para cada aquisição. Tá? Segundo, vejam só, definir critérios para seleção, monitoramento do desempenho e reavaliação de fornecedores. Ou seja, qual é o critério para um fornecedor começar a me fornecer alguma coisa? Tem que ter ISO 9001? Tem que ter 17025? Qual é o critério que eu vou precisar? Certo? Ele tem que ser um fornecedor local? Isso pode ser considerado como critério. Eu posso definir preço como critério? Posso também, nada me impede disso. Tá? Ele tem que ter uma determinada, outro tipo de certificação. A indústria de cimento, por exemplo, usa um ABCP, o selo. Qual é o critério? Tá? Isso para selecionar, para definir um critério para eu contratar aquele fornecedor, para eu fechar um acordo com ele. Eu devo definir critérios para monitorar o desempenho desse fornecedor. Aí o desempenho já é um pouco diferente. Por quê? O desempenho é um fornecimento contínuo. Então está muito relacionado ao atendimento, está relacionado à qualidade do que ele está mandando para mim, está relacionado também ao prazo de entrega. Então percebam, eu preciso manter registros que comprovem que o fornecedor está apto a me fornecer. Tá? Isso é cobrado durante uma auditoria, por exemplo. Um esquema de reavaliação de provedores externos, ou seja, eu faço aquela avaliação contínua, eu reprovo aquele fornecedor. Tem como ele voltar a me fornecer? Existe algum critério que faz com que ele me retorne a fornecer? Existe uma reavaliação do fornecedor? Então, isso vai estar definido lá também. Essas regras do que é que aprova e o que é que reprova o fornecedor, isso tem que estar descrito no procedimento. E o registro de avaliação vai comprovar se realmente, digamos assim, o fornecedor ele está aprovado ou não e ele pode continuar fornecendo para mim. Tá? O item 3 ele fala lá, inspeção de material e serviço, ou seja, critério para eu aprovar no recebimento. Aquilo que eu já fui mais enfático anteriormente no próprio item 1. Tá? Então tem que estar lá definido, tem que estar claro o que é aprova no recebimento. Tá? Às vezes a empresa quem faz isso não é o laboratório, é o outro setor ou outra pessoa. Tá? Mas essa comparação precisa ser feita. Tá? E a pessoa tem que ter competência técnica para realizar essa inspeção. Fica esse detalhe também. Tá? O item 5, tomar ações relacionadas ao desempenho, ou seja, no procedimento de avaliação de desempenho do fornecedor, tem que estar claro lá. Se o fornecedor obteve nota 3, nota 2, não sei, quem vai definir o critério é a empresa. Você pode dizer, eu não quero mais comprar. Esse fornecedor está reprovado, vou ter que selecionar e qualificar um outro fornecedor. Tá? Se ele teve nota 5, ele vai ter que me mostrar um plano de ação para eu saber se ele realmente está tratando e se vai me fornecer da maneira correta que eu preciso. Está fazendo alguma coisa para resolver. Ele teve uma nota legal, uma nota 8, 9, beleza, então eu comunico, teu desempenho está muito bem. Continua assim. Então, a avaliação de desempenho do fornecedor é justamente para isso. Então, olha, repetindo, recapitulando. Inspeção do recebimento. Eu vou precisar ter comprovação, tá? Lembrando, o primeiro documento desse item 662 é o procedimento de compras e avaliação de desempenho de fornecedores. Depois você vai ter
uma forma de formalizar a aprovação da inspeção do recebimento, que pode ser um carimbo na nota fiscal, um carimbo no pedido ou o próprio formuláriozinho de inspeção. Você vai precisar ter um registro que comprove a qualificação do cada fornecedor e vai precisar ter um registro que comprove a avaliação de desempenho de cada fornecedor, com os critérios que você definiu. E, baseado nessa avaliação, é notório e necessário que a organização tome as ações previstas para aquele fornecedor. E isso vai precisar ser comprovado durante uma respectiva auditoria. Ok? O requisito 6.6.3, ele fala sobre do que o laboratório deve comunicar a seu fornecedor, como é que deve ser essa comunicação. Existe um momento que é muito peculiar na comunicação com o fornecedor, que é justamente no pedido de compra, ou seja, na solicitação ao prestador de serviço, por exemplo. O que é que deve se comunicar ao fornecedor? Então, primeiro, os produtos ou serviços a serem providos. Tá? Essa comunicação, geralmente, ela vai constar no pedido de compra ou no contrato. Ou em outra forma de um e-mail. Tudo isso é uma forma de solicitação. Convém que se mantenha guardados esses registros. Tá? Registros relacionados a isso. Segundo, o critério de aceitação. Ou seja, o que é que você vai inspecionar no insumo ou num produto do fornecedor quando ele chegar. Então você vai dizer isso para ele. Tem algumas empresas que, inclusive, determinam que norma técnica será utilizada na inspeção durante o recebimento. Então, seu produto vai ser inspecionado conforme a NBR tal. E cita isso lá. A Constituição Civil faz muito isso. Tá? Terceiro ponto, competência e qualificação de pessoal. Ou seja, caso seja um serviço, tá? Vai ser necessário que esteja claro com a escolaridade, treinamento, experiência, habilidade requerida para aquele prestador. Eu posso definir que não é requerido determinado item de competência, mas também tem que estar claro. Então tem que estar lá definido que eu não vou requerer nenhum item de experiência para essa atividade, não tem nenhum problema. Agora precisa estar determinado lá, tá? Então, critério de competência e qualificação para pessoal. Quarto item, atividades ou auditoria externa. Qualquer atividade que você pretende fazer no seu fornecedor, isso tem que estar claro para o fornecedor, tem que ser comunicado para ele. Por exemplo, auditorias. Algumas empresas da área de alimentos costumam visitar seus fornecedores para verificar adequações a boas práticas de fabricação. Então, aí, nesse caso, isso deve ser comunicado ao fornecedor. Isso pode ser feito antes ou isso pode ser feito no próprio pedido, lá um comunicado. Tem gente que prefere criar uma formatação de pedido padrão, coloca uma observaçãozinha lá e inclui todos esses critérios que são a mais. Tá? Comunicação no que tange também a que o próprio fornecedor irá passar por uma avaliação, comunicação a respeito dos contatos, tá? Telefone, etc. E coloca lá como texto padrão no pedido, e isso também é uma possibilidade. Tá? Requisito 7.0, requisitos de processo. Bom, vamos para a parte agora comercial do laboratório. Tá? Então, o que é que o item fala? 7.1.1. O laboratório deve ter um procedimento para análise crítica de pedidos, propostas e contratos. O que é análise crítica? É o seguinte, chegou uma pessoa no laboratório e ela está querendo determinada análise. Eis a questão. O laboratório tem capacidade de fornecer esse tipo de serviço? Ah, mas o cliente está querendo que você entregue o resultado num prazo. O laboratório tem a capacidade de entregar aquele resultado naquele prazo específico? Por exemplo, o cara vai passar por uma auditoria e precisa daquele certificado quanto antes. O laboratório vai ter capacidade para atender naquele período, naquele tempo que o cliente necessita? Então, a análise crítica é justamente isso. Identificar se você tem recurso para conseguir, recurso e disponibilidade para conseguir atender o cliente. Então, o que a norma fala? Vamos lá. Ó. Além de existir um procedimento, além da necessidade de existir um procedimento que determine como é feita essa análise crítica, tá? Esse procedimento deve, requisitos adequadamente definidos, documentados e entendidos. Então tem que estar claro qual é o critério que vai ser utilizado na análise crítica. Até porque muitas vezes quem faz isso não é alta direção, é alguém do comercial que está lá na ponta, que vai lidar diretamente com o cliente. É a primeira pessoa que vai lidar com o cliente.
que vai atender o telefone, certo? Segundo, que o laboratório tenha recursos, ou seja, o laboratório tenha capacidade técnica, vai ter equipamento, vai ter pessoas competentes para aquele tipo de análise que está sendo requerido. Terceiro, aviso ao cliente quando o uso de prestador, ou seja, o cliente chegou, está querendo análise, você sabe que não tem como fornecer, mas você pode mandar para um laboratório terceirizado. Então isso deve ser comunicado ao cliente. Quarto, seleção de métodos adequados, ou seja, o método que você vai utilizar para aquela análise, para aquela calibração. Qual é o método? O cliente quer um método específico, você deve atender aquele método daquele cliente. Se aquele método não for satisfatório para o resultado que você precise, muitas vezes o cliente acredita numa coisa, só que ele não tem competência técnica para entender se aquilo realmente é válido para ele. Então cabe ao laboratório indicar ao cliente que o método que ele está querendo não vai surtir o efeito que ele precisa, não vai gerar o resultado que ele precisa. E tem uma nota aí, ó. Para clientes rotineiros, a análise crítica pode ser simplificada. Por quê? A norma requer registro para comprovar a análise crítica. Então, de alguma forma, o laboratório vai ter que comprovar que, quando alguém chega solicitando uma análise, alguém foi lá e verificou, analisou criticamente e, olha, é um registro tipo go ou no go. Isso aqui dá para a gente aceitar, vai. Ou no go, isso aqui não dá para ir, não vai. Então, sei lá, às vezes tem uma planilhazinha onde a pessoa vai colocando todas as solicitações que foram feitas e aqui do lado os tópicos de análise crítica que foram verificados. Então, foi verificado isso, chegamos à conclusão que não dá para atender. Foi verificado isso, chegamos à conclusão que dá para atender. Então, esse registro de análise crítica, ele é necessário. Ele pode ser simplificado caso se trate de um cliente de rotina, um cliente rotineiro. Então aí você pode simplificar o registro, mas de toda forma ele deve acontecer. Recapitulando, o que é que a gente vai precisar aqui? De um procedimento de análise crítica e de um registro dessa análise crítica, tá? Que pode ser feito de forma mais completa ou de forma mais simplificada, a depender do cliente. Mas vai ter que existir para comprovar isso. Ainda no requisito 7, agora no 7.1.2, veja o que está escrito. O laboratório deve informar ao cliente quando o método for inapropriado ou desatualizado. Aquilo que eu estava falando antes. Digamos que existe um método mais sofisticado para realizar aquele tipo de ensaio. E o laboratório sabe disso, mas o cliente está querendo que faça do método antigo. Você tem a responsabilidade de comunicar quando o método for inapropriado ou desatualizado. Comunicar isso para o cliente. Tá? 7.1.3. Quando solicitada uma declaração de conformidade, a regra de decisão deve estar claramente definida. Ou seja, o cliente, quando foi recorrer ao laboratório, ele está querendo que você faça uma análise da água para comprovar se ela é potável ou não, a potabilidade. Baseado em que você vai dar esse resultado? Vai dar um parecer sobre a potabilidade. Então tem que estar claro qual é a legislação específica que você está usando para comparar o seu resultado com a legislação para no final concluir, tá, se realmente está apropriado, digamos assim, tá? Ou seja, dar o seu parecer. Se está apropriado ou não, né? Porque o que importa é o resultado e não se está ou não adequado. Isso aí é outra história. O laboratório, o foco dele é o resultado. Item 7.1.4. Qualquer diferença entre pedido e proposta devem ser redimidos antes do fornecimento do serviço. Desvios requeridos não podem comprometer o resultado. O que ele está querendo dizer? Veja só. Eu não posso prosseguir com a análise se eu ainda tenho algum tipo de dúvida junto com o meu cliente. Se eu ainda estou debatendo com o meu cliente, por exemplo, qual é o método que eu vou utilizar. Se eu ainda não defini, não bati o martelo com relação com o cliente a respeito do prazo que ele necessita. Se eu não bati o martelo a respeito com o cliente sobre demais qualquer outros tópicos, preços, seja lá o que for, eu só posso prosseguir com a análise quando as premissas de contrato estiverem definidas, estiverem batidas. Tá? Isso fala o 7.1.4. 7.1.5. O cliente deve ser informado de desvios. Qualquer desvio de amostra, seja lá o que for, deu um problema interno, isso deve ser comunicado. Foi depois do envio do resultado, eu fiquei sabendo que eu errei internamente aqui. Eu devo comunicar isso para o cliente. Então, qualquer desvio que for identificado deve obrigatoriamente ser comunicado ao
cliente. Item 7.1.6. Contrato modificado deve passar por análise crítica. Ou seja, digamos que você fechou lá o contrato de prestação de serviço e começou a fazer as análises do cliente, começou a chegar a amostra, começou a fazer análise e de repente mudou alguma coisa no contrato. O cliente chegou lá, o cliente ligou, eu não quero esse item da análise, eu não quero. Pode tirar daí, eu não quero ver cálculo mais não. Ou então inclua isso aqui, inclua coliformes totais na análise. E você vai revisando o contrato ou o pedido. À medida que isso é feito, isso deve ser comunicado para a operação. Mudamos o contrato. Deve existir um mecanismo formal de comunicação no laboratório quando da revisão desse tipo de contrato ou desse tipo de solicitação, que muitas vezes pode acontecer com o carro andando, ou seja, com a análise já sendo realizada lá dentro do laboratório, certo? Isso pode acontecer, tá? E para finalizar nossa aula de hoje, vamos para o item 7.1.7. Então, o que é que ele fala? Vamos lá. O laboratório deve cooperar com os clientes e seus representantes para esclarecer o pedido do cliente e para monitorar o desempenho do laboratório em relação ao trabalho realizado. Tá? E como é que ele faria isso? Como é que ele coopera com o cliente? É uma norma bem clara. Primeiro, permitindo acesso ao laboratório somente às suas informações pertinentes. Ou seja, o cliente pode ter acesso ao laboratório? Pode, desde que, além de obedecer a regra geral do laboratório, procedimento de acessibilidade, ele tem acesso exclusivamente às informações dele, ou seja, da amostra dele. Segundo, preparação, embalagem e envio de itens necessários ao cliente para fins de verificação. Então, se o cliente precisar de alguma coisa, precisar de uma amostra um fracionamento da amostra que ele te enviou, então você prepara para ele, embala o item necessário, que for necessário para ele, você encaminha isso para ele. Assim você auxilia ele também, tá? E o item 7.1.8 ele fala, devem ser mantidos registros da análise crítica e de discussões com o cliente a respeito das atividades do laboratório. Ou seja, qualquer discussão a respeito de um resultado específico que o cliente questionou, que eu posso até chamar de uma reclamação de cliente, isso deve ser mantido o registro dessa conversa com o cliente, dessa discussão com o cliente. Deixando claro qual foi o parecer do laboratório, deixando claro qual foi o parecer do cliente, tá? E deixando o histórico disso tudo para, gente, que caso seja necessário no futuro, por alguma questão, uma questão inclusive jurídica, isso seja discutido, isso seja posto à mesa para avaliar uma boa conduta do laboratório e do cliente, tá? Bom, sendo assim, a gente termina a nossa sexta aula do nosso curso, tá? Espero que vocês tenham gostado dessa sexta aula. Nós estamos trabalhando em outros cursos de pequena duração, tá? Mini cursos. Esses mini cursos eles serão gratuitos. A nossa plataforma também agora, a gente vai usar o Google Classroom e nós vamos disponibilizar cursos pagos agora também para quem desejar participar. E o nosso próximo curso, que será um curso pago, é o curso de formação de coordenadores da qualidade. E a gente deve estar divulgando ele aí pelos próximos dias aí, tá? Também com cartaz, como método de inscrição, tudo direitinho. É um curso bem interessante para quem atua na área de qualidade, porque o objetivo dele é justamente formar pessoas responsáveis da área de qualidade, RDs. O pessoal vai ter um conhecimento mais aprofundado a respeito, tá? Do tema, e o curso é muito bom e vale a pena. Se caso tenha interesse, acesse nosso site, tá? www.objtreinamentos.com.br e vocês vão poder visualizar nossos mini cursos gratuitos, nossas lives. Você pode inclusive nos seguir, tá? No Instagram, nós temos @bjconsultoria no Instagram, nós temos no Facebook também, @bjconsultoria. Você pode acessar lá e ter acesso a mais informações
a respeito do que a gente está envolvido aí, o que a gente está fazendo, o que está trazendo de conteúdo para todo mundo aí, inclusive nesse momento que a gente está um pouco recluso em isolamento social, ok? Espero que vocês tenham gostado. Até a próxima aula.